E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá? Professor Pablo, prazer estar com vocês aqui. Vamos hoje aqui resolver uma questãozinha aí de ciência do nono ano, que ciência do nono ano a gente sabe que é física e química, né? E essa questão aqui é uma questãozinha de física, né? A professora Ariane do Mérito aqui de José de Freitas pediu aqui para que eu desse um auxílio, porque a gente usa um pouco de matemática nela, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui como é que faz. Diz aí, pessoal. Uma lâmpada acesa L ilumina um disco opaco de raio 10 centímetros, que projeta no solo horizontal e plano sombra e penumbra, como mostra a figura a seguir. Com base nela, responda ao que se pede. Então, eu vou fazer aqui a letra B, né, que é uma questão que requer um cálculozinho. A letra A era só para fazer essa colocação aqui, né, desses termos aqui, né. Ela é bem simples. Deixa eu botar aqui a canetinha aqui. Muito bem. Então, é muito importante que vocês verem essas medidas, né? Então, vamos ver aqui o que é que diz. Se a lâmpada fosse considerada um ponto na altura indicada na figura, qual seria o diâmetro da sombra projetada no Sol? Então, aí ele quer saber aqui o diâmetro dessa sombra, né? Que ele projeta aqui, pessoal. Então, ele imagina que, quando ele fala aqui para considerar a lâmpada um ponto, justamente é para você entender o seguinte, pessoal, que se aqui for um ponto, você tem que entender que essa sombra ela vai ser formada a partir de um cone. Então, a partir da luz até a sombra, a gente tem a imagem de um cone, tá? Então, vamos ver aqui do lado, né? A resolução. Eu botei aqui a figura, certo? E aí vocês têm que entender isso. Ele diz, partindo aqui, que é um ponto, certo? Partindo aqui, que é um ponto. Então, você tem que entender que isso aqui, pessoal, forma um cone, tá? E aí ele quer saber o diâmetro, você sabe que esse tamanhozinho aqui todinho, né? Dessa sombra, tamanhozinho aí dessa sombra todinho, tá certo? Então, vamos lá. Então, o que é o cone? A gente vai ter que dividir, pessoal, essa figura aqui em dois cones. Qual é o primeiro cone? Então, temos aqui o primeiro cone, onde a gente tem aqui a luz, certo? E esse primeiro cone aqui é o cone formado pelo disco. Vamos voltar lá na questão, para vocês verem, ó, que ele diz que esse disco tem raio, né, tem raio 10 centímetros, certo? Ele tem um raio aqui igual a 10 centímetros, beleza? Então, claro, você tem que imaginar, quando a gente tem um disco, o disco ele como ele é um disco, é redondo, então ele vai fazer uma sombra e vai formar esse cone, tá? Então vamos lá. Então aqui nós temos a altura, olha o que, é que a gente tem aqui desse primeiro cone, que é o que vai da luz até o disco. Então a gente tem aqui ó, a altura desse cone, tá bem aqui, ó, é 1 metro. Lembrando que nesses cálculos a gente tem que estar tudo na mesma medida. Então eu vou deixar essa altura aqui em centímetros, tá? Porque o raio aqui, ó, o raio que ele deu aqui é 10 centímetros, tá? Então essa altura aqui eu vou botar em centímetro. 1 metro em centímetros são 100, né? Centímetros, tá? Isso aqui é a altura. E também eu tenho que ver o outro cone, que é o que vai da luz, certo? Até a sombra. É o que vai da luz aqui até a sombra. E também nós temos o que? A altura. Ó. Essa altura da luz até a sombra. Essa altura da luz aqui até a sombra. Imagine aí uma retazinha furando, né? Que é essa altura. Então é 2,5 metros. Colocando em centímetro vai dar 250, né? Centímetros. Muito bem. Essa altura, 250, tá? E aí, nós vamos ter aqui também um raio, né? Que é o que a gente vai procurar. Porque ó, lá na questão ele quer saber o diâmetro. O diâmetro é esse tamanho todo. Mas, se a gente achar um raio, é só multiplicar por 2, né? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, nesse raio aqui, a gente vai, é o que a gente quer colocar, a gente vai achar, botar aqui. Aí no livro de vocês, acho que ele botou D, não sei, eu vou botar X, que eu gosto de botar X, tá? Então, olha aqui. Nesse primeiro cone pequeno, a gente tem a altura e o raio. Nesse segundo cone, a gente tem a altura e a gente precisa do raio. Então, aqui a gente vai usar um negócio lá da matemática, que é a semelhança de triângulos. Porque se você imaginar, ó, vejam isso aqui sendo só uma reta. Ó. Essa reta... Ixi, tá quase fechando aqui o computador, né?
Então, ó, olhando essa reta, certo? Olhando essa reta, com essa reta, deixa eu ligar bem aqui, para a gente não ter problemas depois. Beleza. Se a gente ligar, ó, imaginando, esse ponto daqui até o centro, uma reta, e essa reta aqui, fechando aqui essa reta, a gente vai ter um triângulo. A mesma coisa aqui. E esses triângulos, eles são semelhantes. Então, a gente vai montar a semelhança. Como? Montando as razões. Fazendo aqui, ó, por semelhança. Certo? Semelhança. Então, a gente vai pegar o quê? Só basta a gente ver, pessoal, os valores correspondentes em um cone e depois no outro. Então, vai ficar, ó, 100 dividido por 250, certo? Que é o mesmo altura nos cones, vai ser igual o raio desse, que é 10, dividido pelo raio desse, que é x. Então, montar semelhança é montar essas frações aqui, fazer essas proporções, tá? Ah, eu poderia começar do 10? Poderia. Poderia começar aqui do 10. Ah, eu poderia começar do cone grande? Poderia, não tem problema. Você pode começar de onde quiser. Você não pode errar na hora de colocar um embaixo do outro. Por exemplo, eu poderia começar com 250? Posso. Teria que ser 250 sobre 100. Depois, x sobre 10. E se eu começar do grande, eu tenho que fazer todos do grande. Começando do grande para o pequeno, do grande para o pequeno. Ok? Então, aqui, ó, a gente pode simplificar essa fração, ó, cortando zero, né? E aí a gente multiplica aqui fazendo cruz credo. Não sei se vocês já ouviram falar que multiplica em x, né? 10 vezes x, pessoal. Isso aqui vai dar 10x igual 25 vezes 10 vai dar 250. Então, x vai ser 250 dividido por 10. Cortando zero, isso aqui vai dar 25 centímetros. Claro, isso aqui não é a resposta, porque nós achamos aqui o raio, né? E ele pergunta o diâmetro, certo? Mas o diâmetro, como eu disse no início, basta multiplicar isso aqui por 2, né? O diâmetro vai ser 50 centímetros. Certo, pessoal? É um pouquinho complicado, que envolve matemática, né? Envolve aí um pouquinho da física, você tem que imaginar o cone e tal. Mas eu acredito que para quem lembra da semelhança de triângulos, vai dar para fazer isso aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Muito obrigado. Tchau. Um abraço.